Meu nome é professor Márcio Paulino Costa, sou formado pela Faculdade de Medicina da USP e hoje eu vou falar para vocês um tema bastante interessante a respeito de diástase do reto abdominal, de dermodeplectomia ou plástica do abdômen e lipoaspiração. Vamos entender então o que é a diástase abdominal ou diástase do reto abdominal. Olha aqui, inicialmente todas as pessoas têm a musculatura do reto abdominal juntas, elas não estão separadas. Mas o que acontece? Durante a gravidez, aqui o feto precisa se desenvolver, o útero cresce. E esse útero crescendo faz com que a musculatura do reto abdominal, que é aquela musculatura que a gente utiliza para fazer o famoso abdominal, se separe. Esse tecido que forma entre a musculatura é um tecido fraco. E esse espaço que existe entre esses dois músculos que antes eram juntos se chama diástase do reto abdominal. E por que cirurgia plástica de abdômen? O que ela faz? A cirurgia plástica de abdômen tem dois objetivos. Objetivo número 1, fechar essa diástase do reto abdominal. E número 2, ressecar o excesso de pele que existe entre a cicatriz umbilical e uma prega que se forma nessa região abdominal. Mas esse conceito eu não poderia ter finalizado sem lembrar da lipoaspiração. Hoje, todos os casos, a maioria dos casos de cirurgia plástica de abdômen são correlacionadas, são unidas com a da lipoaspiração, que é feito tanto na região abdominal quanto na região das costas. Seguinte. Olha que interessante. Como é que é feita a marcação dessas regiões que devem ser lipoaspiradas? A paciente está de pé, veja-se todas as áreas a serem lipoaspiradas, desde a sua porção superior até a região inferior, onde temos abaixo da região das nádegas, os famosos culotes, face interna de coxa, tanto na porção medial quanto aqui agora nos culotes na porção lateral. Seguinte, e um dado bastante importante, levar em consideração que essa porção posterior vai te ajudar muito a diminuir a sua cintura. Por quê? Porque essa região G, essa região F e também essas regiões superiores, se você lipoaspirar, você vai diminuir e isso ajuda a você, conjuntamente com o fechamento da musculatura do reto abdominal, te dá muito mais cintura, sendo que a maioria dos pacientes consegue uma redução bastante importante nessas medidas laterais. Como é que é feita a marcação na região abdominal? Ela é feita numa prega que dista mais ou menos uns 7, 8 centímetros aqui na porção perineal. Esses são dados técnicos, mas o importante é que a cicatriz, quando é feito nessa região, é uma cicatriz ampla, que vai mais ou menos de ponta a ponta. Existe o mini abdômen, que é utilizado com uma cicatriz menor, um pouco maior do que a cesárea, no caso de pacientes que têm pouca pele sobrando nessa região inferior à cicatriz umbilical. São casos bastante específicos. Mostrando também que aqui, todas essas regiões, A, B e C, todas essas são lipoaspiradas. Essa região D, ela não é lipoaspirada, porque simplesmente ela vai ser retirada da cicatriz umbilical até essa porção inferior, toda essa pele é retirada. Seguinte, como é que começa então essa cirurgia? Começa pela lipoaspiração, que é realizada inicialmente nas costas, feito todas aquelas áreas que eu mostrei para vocês, e se necessário é feito também na região do culote, e depois passa-se para a região anterior. Nessa região anterior, na porção superior, onde vai ser realizado o fechamento do reto abdominal, desde a sua porção superior até a pubis aqui, é feito essa lipoaspiração. Seguinte, onde temos após essa lipoaspiração dessa porção superior do abdômen, o descolamento dessa porção de pele e gordura. Essa porção inferior aqui estão os famosos reto-abdominais. Seguinte,
qual que é o objetivo, então, inicial dessa cirurgia? É fechar essa diástase, desde a sua porção superior, onde nasce essa musculatura, até a porção inferior, onde termina essa musculatura, e isso ajuda a dar cintura na paciente. Seguinte. Temos, então, aqui uma representação mais fidedigna do ponto de vista cirúrgico. Esse é um músculo, esse é outro músculo. Olha como eles estão separados. E existe, então, o fechamento seguinte, desde a sua porção superior até a sua porção inferior. Esse fechamento faz com que, além dessa cintura, você diminua e tire aquela famosa barriguinha que mesmo nas pessoas magras, após a gravidez, apresentam, porque elas vão ter uma flacidez nessa musculatura abdominal e vão ter um relaxamento dessa musculatura abdominal, porque existe um espaço entre elas. Seguinte. Depois de ser realizado esse procedimento, então é tracionado todo esse tecido dessa porção superior, que a gente chama de retalho, até onde vai ser a incisão, ou até onde é a incisão dessa cirurgia. Depois de ser levado esse retalho até essa porção final onde é a incisão, é retirado os excessos de pele. E depois é marcado aonde vai ficar a cicatriz umbilical. Todo mundo pergunta se esse umbigo é seu mesmo. Ele é seu. A única coisa que existe é uma mudança de posição desse umbigo, dessa cicatriz umbilical, onde você pode fazer ele menor e ter uma aparência mais agradável. Seguinte, quais são as complicações dessa cirurgia? A famosa epidermólise, o que é? É um sofrimento da pele. Existe uma desvascularização quando você faz o descolamento desse tecido, dessa pele do abdômen. E existe um sofrimento superficial, diferentemente da necrose, que é um sofrimento da pele mais profunda. Essa pele morre, essa pele evolui por uma necrose, um tecido mais escuro, que ou vai se resolver sozinho ou vai precisar de uma cirurgia para sua ressecção. Hematomas, que é o acúmulo de sangue. Seromas, que é o acúmulo de tecido, de líquido provocado pelo processo inflamatório, um líquido claro. Cicatriz hipertrófica são alterações na qualidade de cicatriz, que pode ser desde uma cicatriz mais alargada até um queloide, que é aquela cicatriz elevada, avermelhada, que pode causar inclusive dor ou mesmo coceira. Processos de infecção, como qualquer outro tipo de cirurgia. Processos que necessitam uma revisão de cicatriz, uma má qualidade de cicatrização, e um outro processo que a gente tem que tentar minimizar utilizando muitas vezes o Clexane ou heparina, para que se possa diminuir a chance de haver um coágulo na veia, de uma maneira bem leiga, explicando para vocês. Esse coágulo entope essa veia, principalmente dos membros inferiores, e esse coágulo depois sobe, podendo chegar até o pulmão e provocar uma embolia pulmonar com problemas de respiração. É uma consequência bastante difícil de acontecer, mas é necessário que todos conheçam esses tipos de complicação. Em relação ao pós-operatório, o que é importante levar em consideração? A utilização de cintas elásticas para diminuir o processo inflamatório, a presença de drenos, que vai diminuir a quantidade de líquido entre o processo entre o tecido que é descolado e o próprio abdômen, e levar em consideração que existe um progresso no sentido desse paciente aos poucos caminhar cada vez mais até desenvolver o esporte de uma maneira absolutamente normal. É isso que eu teria para falar para vocês. Claro que tem várias dúvidas, vocês podem mandar questões pelo Instagram que eu resolverei da melhor maneira possível. Muito obrigado.